Olá, meus jovens e entusiasmados alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida disciplina de programação web. Na aula de hoje, preparei dois objetivos bem simples. Na verdade, eu posso adicionar um terceiro, sabendo que esta semana eu estou contando que vocês estão assistindo os vídeos sobre as ferramentas, estão instalando as ferramentas necessárias e seguindo com aquele aprendizado habitual. Para a aula de hoje, especificadamente, os nossos dois objetivos serão: primeiro, apresentar para vocês os requisitos dos três trabalhos que eu defini. Na verdade, não é que eu defini, né? Na verdade, eu defini com parceiros que são do mercado de fato e que têm interesse por essas aplicações. Em seguida, eu vou fazer aqui um sorteio bem rápido, até para relembrar um pouco, fazer um programinha aqui de sorteio para que vocês possam relembrar, matar a saudade do Java que a gente vai usar no back-end, né, com Spring Boot, e também para dividi-los em equipes. Assim, sabendo quais serão as equipes, eu já consigo saber de vocês se vocês já têm algum trabalho para propor ou se eu preciso pensar em alguns outros trabalhos a mais. Vou iniciar apresentando o primeiro trabalho. O primeiro trabalho ele é o sistema No Limite Esporte. O No Limite Esporte é uma empresa de um amigo meu, João Paulo, e ele chegou com essa demanda. Antes de chegar na demanda em si, eu vou apresentar para vocês esse documento de requisitos, essa proposta, esse template de um documento de requisitos, que eu espero que vocês preencham antes de iniciar o desenvolvimento, mas já pensando no produto que vocês vão desenvolver. Eu preenchi uma das seções desse documento, que é a seção de escopo. Com base na seção de escopo, vocês vão começar a desenvolver os requisitos funcionais, seja por meio de caso de uso ou histórias de usuário, e vão também trabalhar alguns requisitos não funcionais para que a gente possa aí sim chegar no protótipo, que também vai ser anexado a esse documento. Então, esse documento é um documento de requisitos padrão, ele está na versão 1.0. Vocês vão colocar aqui os membros de cada uma das equipes, são 5, certo? Em seguida, vão organizar aqui o documento, colocar o sumário. Na verdade, o sumário é a última coisa que você vai fazer, depois que o documento já estiver praticamente todo preenchido. Eu vou usar o sumário para explicar para vocês como funciona esse documento. Para começar, a primeira sessão é a sessão de introdução. Na sessão de introdução, eu explico o que é este documento, qual é o objetivo dele, apresento algumas convenções, termos, abreviações, falo como é que eu vou identificar os requisitos e falo de algumas propriedades dos requisitos. Essa parte aqui de referências na introdução eu tirei, porque isso aqui era um template que eu usava, hoje eu já não acho mais tão adequado colocar referências na introdução. Em seguida, vem a segunda seção que fala sobre uma descrição geral do sistema. Essa seção aqui foi a seção que eu preenchi uma parte dela. Eu preenchi a abrangência do sistema, o seu escopo. Vocês vão trabalhar aqui descrevendo os usuários. Eu gosto de utilizar a técnica de personas para isso. Inclusive, eu já estou preparando também uma videoaula sobre isso para vocês. E depois vocês vão trabalhar nos requisitos funcionais. Aqui eu marquei caso de uso, mas na verdade pode ser caso de uso ou história dos usuários. Também posso fazer videoaulas sobre esses dois temas para vocês, que são bem tranquilos. O objetivo nosso é seguir um processo de desenvolvimento real e, como um bom processo de desenvolvimento, a gente precisa definir bem os requisitos da nossa aplicação. Por mais que eu tenha as funcionalidades gerais, antes de iniciarmos o desenvolvimento, é importantíssimo que vocês se aprofundem nas descrições que eu fiz. Inclusive, eu vou abrir um canal entre vocês e os clientes que eu conheço, para que vocês possam tirar dúvidas, se aprofundar nos requisitos, para fazer essa definição mais precisa. Em seguida, vão trabalhar nos requisitos não funcionais, que também estão descritos aqui. E aí sim, nós vamos chegar numa parte que é bem importante. Aqui no índice ficou como opcional, mas lá no texto eu tirei a opcionalidade. Vai ser fundamental para a nossa disciplina nós descrevermos a interface com o usuário por meio do protótipo. E esse é o documento. Essas seções eu vou explicando,
mas já posso dizer que esse documento, ele especifica o sistema no limite. Eu fiz também um documento que especifica o sistema Planner, e eu fiz também um documento que especifica o sistema Leon. O que é o sistema no limite? Vamos aqui para a parte que mais importa a vocês, que é o capítulo 1, a descrição geral do sistema. O objetivo do sistema é facilitar a venda de pacotes de passeios ciclísticos, chamados de evento. Para isso, o sistema deve apresentar os eventos que estão ativos, deve permitir o gerenciamento de pacotes de eventos, além do gerenciamento de clientes e grupos de pedal. Esse meu amigo, João Paulo, ele tem essa empresa no Limite Esportes e ele organiza eventos ciclísticos. Ele faz passeios menores dentro da cidade, lá em Fortaleza, faz passeios interestaduais, inclusive já organizou o passeio Fortaleza-Natal, Natal-Fortaleza, de bike. E, além disso, lá no sistema dele, ele gostaria de, além de vender esses pacotes de eventos, ele gostaria também de divulgar grupos de pedal, divulgar algumas lojas parceiras e, inclusive, vender alguns produtos da No Limite Esportes. Sabendo dos objetivos do projeto, eu defini aqui como sua abrangência, eu coloquei aqui em alto nível os requisitos para delimitar o escopo do sistema, o que é importante que o sistema tenha. E antes de vocês perguntarem, Gabriel, o que é essencial, o que é desejável, por que vocês perguntariam isso? Porque isso é uma nomenclatura que existe, inclusive, nesse documento. Essencial, precisa ter no sistema. Importante, deseja-se que tenha, mas mesmo que não tenha esse requisito, o sistema vai conseguir ser implantado. E desejável, que seria bom. Esses requisitos que eu defini aqui no escopo são todos essenciais. Quando vocês começarem a desbravar, se aprofundar nesses requisitos e começar a detalhar melhor em termos de requisitos funcionais, aí sim vocês vão conseguir separar o que é essencial, o que é importante e o que é desejável. Lembrando que tudo isso é essencial, segue as necessidades. Primeiro, que o sistema deve iniciar apresentando a lista com os eventos em aberto. Os usuários podem escolher um evento de interesse, clicar no evento e visualizar seus detalhes. Aqui eu coloquei alguns detalhes que aparecem no evento, mas mais abaixo eu trago um exemplo de um evento. A saber, o evento ele apresenta um banner, título, descrição, data de saída, data de retorno, local de concentração, destino, vagas, o ritmo do pedal. E aí João Paulo já me informou que um pedal leve é aquele que vai até 15 km por hora, de leve a moderado é entre 15 a 20 km por hora, e moderado é acima de 20 km por hora. O pedal também, o evento, o passeio, tem um tipo. Existe o passeio longão, acima de 100 km, semanal, dentro de Fortaleza, e o longuinho, entre 50 e 100 km. Existem também passeios que são beneficentes, advindos de ação social. Existem passeios corporativos, uma empresa pode chegar para ele, sei lá, o Banco do Nordeste. João Paulo, eu quero que você organize o passeio ciclístico dos meus funcionários do Banco do Nordeste. E aí ele vai organizar também, um tipo diferente de passeio. E eu preciso descrever também o valor desse passeio e passar algumas informações complementares. As informações complementares podem incluir, por exemplo, compra de camisa para o evento. Tem eventos que a camisa está inclusa, e aí você precisa saber qual é o tamanho, qual é o nome que o cara vai colocar na camisa, ou tem eventos que a camisa é opcional. Quem quiser se inscrever, ele vai ter lá a pergunta, quer comprar camisa? E a pessoa pode escolher comprar ou não, e pode passar o tamanho também, os detalhes. Outra coisa que ele pode incluir nas informações complementares é se quer incluir almoço, o horário de retorno e outras variáveis relacionadas a isso, que depois vocês vão poder tirar mais dúvidas com ele. Detalhe, exige login apenas durante a compra de um evento. Eu nunca entrei no sistema. Aí eu conheço o sistema no Limite Esportes, alguém falou para mim, eu entrei lá, www.nolimitiesportes.com.br. No momento que eu entrei lá, ninguém me exige login, eu consigo ver os eventos e eu consigo ver os detalhes dos eventos. Agora, se ao olhar o detalhe do evento, eu clicar em me inscrever no evento, aí antes de me inscrever, eu preciso criar um cadastro e logar, tá certo? Então, durante a compra de um evento,
vai ser necessário o login. Você vai solicitar o cadastro de um cliente. Eu já estou dando as dicas aqui para vocês sobre as interações de tela, tá? Vai ficar gravado, mas fiquem atentos. Existem 3 tipos de login. O login pode ser por CPF, CNPJ ou login administrativo. Um CPF é um usuário comum, eu, por exemplo. O CNPJ é uma empresa. Por que uma empresa vai se cadastrar? Lembrem que existem passeios do tipo corporativo. Então, a empresa pode se cadastrar para solicitar um passeio corporativo. E tem o login administrativo. Uma conta comum, o usuário comum, que é por CPF, ele deve apresentar as seguintes informações. Ele vai ver a lista de eventos que ele está cadastrado. Então, se eu estou logado, eu já me cadastrei em 3 eventos, eu vou ver lá, eu posso ver a lista de eventos passados e eu vou ver acima da lista os eventos que ainda estão em aberto, que eu vou participar. Eu, enquanto usuário, também vou ver um termo de responsabilidade, para que quando eu for participar de algum evento, eu preciso imprimir esse termo de responsabilidade, preciso assinar e vou entregar lá para a equipe do João Paulo para poder, ok, esse aqui eu já paguei o evento, mas eu só posso sair com esse termo de responsabilidade assinado. O cadastro de usuário deve constar e-mail, nome completo, sexo, telefone celular, telefone fixo, CPF, data de nascimento, o grupo de pedal que o participante mais frequenta. O sistema vai apresentar opções. Vocês vão ver daqui a pouco que uma das coisas que o administrador pode fazer é incluir grupos de pedal. Sempre que ele incluir, o administrador, incluir um grupo de pedal, no momento que alguém for se inscrever na inscrição, aquele novo grupo de pedal vai aparecer naquele meu combo box lá para eu poder escolher se é um dos grupos de pedal que eu participo com mais frequência. Preciso informar o tipo sanguíneo, plano de saúde, endereço e bairro. A conta administrativa, ela vai permitir gerenciar os eventos. Lembrando, sempre que eu falo gerenciar, eu tenho um CRUD envolvido, Create, Read, Update, Delete. Então, para quem não lembra, eu coloquei aqui, gerenciar eventos, incluir, alterar, buscar e excluir. Eu posso visualizar os participantes cadastrados em cada evento, eu posso gerenciar lojas cadastradas, dessa vez eu não repeti, mas se é gerenciar lojas, eu posso incluir lojas, alterar lojas, buscar lojas e excluir lojas. Parceiros, algumas lojas são lojas de bicicleta que vão querer anunciar no site e outros são alguns parceiros que vão patrocinar algum evento, por exemplo. Eu vou gerenciar também os produtos no limite. Ele tem lá camisas no limite, boné, balaclava no limite, então ele pode incluir produtos, excluir produtos, alterar e buscar. E gerenciar os grupos de pedal. Ele também entra em contato com os grupos de pedal lá de Fortaleza, com os administradores, e os administradores se dispõem a passar o link para entrar no grupo, ou passam o próprio contato do administrador para ele divulgar aquele grupo de pedal. Certo? Esses são os requisitos. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de um evento. Ele tinha um evento Desafio Natal 500. Aí ele explica o que é o evento. Ó. Iremos fazer o Desafio Natal 500. Estamos muito felizes com o ciclismo. Nosso evento contará com a mesma estrutura dos outros pedais. Vamos trabalhar para melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Com mais experiência, faremos um passeio ainda melhor e podendo desfrutar de lugares maravilhosos. Aqui é o merchanzão do evento. E aí ele começa a entrar nos detalhes. Desafio Natal 500, viagem de Natal a Fortaleza, descanso em Lages, Mossoró, Canoa Quebrada, dias do evento, tem direito à alimentação, transporte, hospedagem, uniforme, batedores, carro de apoio, ônibus para o translado, motos socorristas, kit, medalha, troféu, entre outros. Aí ele continua. Um grande passeio com vários apoiadores, patrocinadores. Essa parte toda aqui, pelo menos do jeito que ele descreveu e que ele fazia no site dele, isso aqui pode ser um grande campo de entrada de texto, tá certo? Ou vocês podem subdividir em campos, mexendo o evento, detalhes em texto completo e, sei lá, chamada promocional. E aí começam os campos em si, ó. Local de saída, distância, então saída da Crasa de ônibus até Natal, Crasa, lá em Fortaleza, até Natal, de ônibus, e aí depois vem de Natal para cá. Distância percorrida 519 quilômetros. Aí mostra a estrutura, sujeito à viabilidade dos assinantes, local de saída, concentração. Aí explica aqui
uso de capacete, pulseira, detalhes do percurso, onde vai ser a hospedagem, cidades para descansar, local de saída e todos os detalhes até o valor da inscrição. No final, ele tem mais uma chamada de informações importantes, que ele coloca algumas informações que ele acredita que são importantes e coloca o contato para dúvidas. Eu tirei aqui o contato dele, mas eu estou informando aqui que é o contato do ADM. A AMD aqui foi erro de digitação, desculpa, é o ADM, mas ele coloca aqui o contato dele. E aqui aquela informação adicional que eu falei sobre camisa. Qual o nome da camisa? Já participou de algum longão? Então, o ideal é que essas perguntas adicionais elas sejam configuráveis para cada evento. Não seja assim, informação adicional, uma caixa de texto, sabe? Seja a informação adicional e ele pode incluir quantas ele quiser. Seja um campo customizável. A inspiração dele, que ele me passou, foi esse sistema simpla.com.br. Vamos abrir aqui para dar uma olhada. Essa aqui é a inspiração, só que o exemplo Simpla, ele tem várias subdivisões. O nosso sistema, ele vai ter só passeios ciclísticos. Aí você pode ter os passeios em destaque, vistos recentemente, e aqui sim tem os passeios. Para falar a verdade, gente, eu baixei esse sistema Simpla, é meio poluído, tá? Eu até indico que vocês olhem para entender bem o que precisa ser feito. Mas eu acho que vocês têm capacidade e criatividade para fazer um sistema bem mais enxuto e mais usável, tá? Segundo sistema, ele é um planner. Esse sistema aqui, na verdade, ele é para ser uma parceria minha com duas amigas. Elas chegaram com essa ideia e a gente resolveu colocar para frente. Só que, devido à correria do tempo, eu comecei a planejar o projeto, mas nunca tirei do papel. Então, enxerguei uma oportunidade de colocar para vocês, usarem ele como aprendizado, e, de repente, eu volto os planos com a equipe lá para a gente montar uma startup. Esse aqui ele é bem desafiador, principalmente em relação à interface. O primeiro sistema, eu acho que vocês observaram que ele tem muitos dados. Então, eu diria que o mais desafiador dele vai ser a API. A API, o banco de dados e tudo mais. A interface ela é relativamente simples. O Planner, ele é completamente o oposto. Ele terá uma API muito simples, entretanto, a interface, o front-end, vai ser bem mais complexo. Deixa eu chegar aqui. O documento é o mesmo, tá? Vocês também vão preencher as outras partes. Eu também só descrevi o escopo. Eu comecei descrevendo para vocês qual é o objetivo do sistema, que é facilitar a criação de um planner. O planner que a gente pode criar, ele vai poder ser impresso. Então, alguém usou o sistema, montou um planner, olhou para a cara dele e disse, que massa, esse é o planner que eu quero, eu vou imprimir para criar um planner, tipo uma agenda e usar. Ou ele pode se logar como usuário, se cadastrar, criar o planner e ficar utilizando o planner no sistema. Em vez dele ficar anotando tudo em papel, todo dia de manhã ele vai abrir o sistema, vai abrir o planner dele e vai começar a fazer o que ele precisa fazer. E aí você pode me perguntar, professor, eu não sei o que é planner. Um planner, eu tenho escutado falar de planner mais relacionado a coaching, mas pelo que eu andei pesquisando, vai mais além, tá? Não se relaciona só a coaches. Na verdade, um planner é uma ferramenta para organizar metas e atividades. Ele serve para planejar no curto, médio e longo prazo. Dizem os entusiastas que vai te organizar a tua vida, as tuas metas, os teus planos, para que você seja mais produtivo e tenha uma rotina mais completa, né? Que você consiga cumprir seus compromissos, tarefas. Com o planner você consegue gerenciar tudo isso. Então, quando as meninas me chamaram com essa ideia do planner, elas falaram, Gabriel, tem muita gente que paga muito caro por um planner impresso. E aí você paga mais caro ainda se você precisar personalizar seu planner. Por que a gente não faz um sistema que a própria pessoa consiga personalizar seu planner
E se ela não quiser imprimir, ela pode usar esse planner online. Então foi aí que eu comprei a ideia delas e comecei a pensar no que seria o sistema. Então eu quero que o sistema ele inicie apresentando uma lista com modelos de planners, pelo menos 3. Quem pegar esse sistema vai precisar pesquisar o que é um planner. Tem planner financeiro, tem planner de meta de vida, aí tem planner mensal, planner anual, tem vários tipos. E aí vocês podem pré-definir 3 modelos, certo? Os planners podem ser, eu já tinha antecipado, anuais, mensais ou sem data definida. O usuário ele pode partir de uma página em branco, se ele não quiser escolher nenhum modelo de planner, ele parte de uma página em branco e vai adicionando os elementos que vão compor o planner dele. Quando eu digo os elementos que vão compor o planner, seria ele vai montar elementos para compor a página do planner dele. E aí ele pode adicionar calendários, notas. Eu criei uma nomenclatura própria, tá? Isso aqui veio da minha cabeça. Então eu estou colocando também uma legenda para vocês. Uma nota é um campo de texto com linha e é semelhante a um. E eu tenho também campo para entrada de texto sem linhas. Vocês vão ver, eu vou mostrar exemplos de planner. Existem de fato os dois numa página de um planner. Eu posso colocar listas na página do meu planner, tabelas, e tem várias outras coisas que vocês podem encontrar. Na minha pesquisa mais rápida, eu identifiquei esses pontos aqui e eu acho que com esses pontos vocês já vão conseguir fazer páginas bem legais de planners. Mas eu acho que vale a pena ainda se aprofundar um pouco mais no assunto na hora de descrever os requisitos funcionais. Os planners anuais, sejam eles modelos, entre esses 3 modelos aqui que vocês vão definir, ou os que são personalizados, eles devem ter atalhos para cada mês. Gabriel, não entendi. Na hora do exemplo você vai entender melhor. E os planners mensais, sejam os modelos ou os personalizados, devem ter atalhos para cada semana. Deve ser possível fazer buscas nos planners por data ou por palavra-chave. Você vai exigir login apenas durante a montagem de um novo planner. Então, o cara entrou no sistema, se ele quiser só olhar os seus modelos de planner, o sistema está liberado. Agora, no momento que ele quiser criar um planner, e ele pode criar um planner do zero, ou ele pode criar um planner a partir do modelo. Se ele for criar a partir do modelo, ele não vai receber uma página em branco, ele vai receber uma página com modelo. Ele vai poder alterar a posição dos itens lá na página, ou ele vai poder também acrescentar novos itens. Mas no momento que ele deseja criar um planner para ele, ele vai precisar logar no sistema. Os tipos de login são por CPF, o login administrativo, e aí o cadastro do usuário deve conter esses itens aqui. A conta administrativa ela vai permitir gerenciar modelos de planners. Então, se eu tenho acesso a uma conta administrativa, eu posso criar um planner do zero e definir que ele agora vai ser um modelo. Então, se o seu sistema começou com 3 modelos, no momento que eu entrar e criar o meu modelo, se eu sou administrativo, eu posso dizer, esse cara aqui vai ser um modelo de planner também. Portanto, a partir daí, o seu sistema terá 4 modelos. Eu consigo visualizar os dados dos usuários, gerar relatórios de acesso e de planners gerados. Exemplo de planners, galera. Para você que nunca viu um planner, é isso daqui. Aqui tem um exemplo de um planner e tem aquele campo, ó, uma nota de texto com linha, que ele escreveu aqui, metas do mês. Aí tem um calendário. Aí tem aqui lista de desejos. Eu quero, eu preciso. Datas importantes. Eu coloquei lá tabelas também, não sei se eu falei. E aqui o campo de texto sem linhas, inspirações. Então a pessoa sai lá modelando, o sistema, na verdade, vai te dar essas coisas como objetos. E aí você vai instanciar esses objetos e vai arrastar e montar a página do jeito que você quiser. Aqui um outro exemplo, esse aqui já tem todos os dias do mês praticamente aqui na página, vários dias do mês, e tem só as caixinhas para a pessoa detalhar. Aqui embaixo você pode colocar as metas da semana, aí tem aqui um semi-calendário, vários estilos. Esse outro aqui só são os quadrados, para a pessoa escrever o que é de importante em cada quadrado. Esse daqui é um planner financeiro, então você descreve o que entrou, o que saiu, quais são as despesas, faz seu balanço do mês. Esse daqui, cara, automatizado, ó, esse daqui eu acho que venderia muito bem. E descreve suas compras parceladas, maravilha. E são esses tipos de planners que eu trouxe para vocês.
O terceiro, ele é um projeto meu que eu tinha começado a desenvolver, eu cheguei até a fazer protótipo, mas eu acabei deixando pausado por conta de dificuldade de tempo. Esse projeto aqui eu pensei com o dono do estúdio de Pilates que eu frequento, sabe? Eles têm dificuldades para gerenciar os horários dos alunos. E vocês vão entender por quê quando eu chegar aqui nos requisitos. O Leon, ele é o seguinte: o objetivo do sistema é facilitar o gerenciamento das atividades, modalidades de um estudo de Pilates ou academia e o agendamento de aulas de teste e reposição. O sistema deve ser responsivo. Eu só coloquei que esse sistema deve ser responsível, mas, por exemplo, do No Limite, ele deve ser responsivo também. O do Planner, eu penso nele que a responsividade nele não vai ser legal. O que eu acho que seria legal é fazer o sistema web e depois, se a gente for botar para frente, depois faz uma versão mobile para usar o planner que foi definido na versão web. Mas, enfim, isso seria a continuação do projeto. Pensando objetivamente para essa disciplina, esse sistema e o No Limite eles precisam ser responsivos. Ah, Gabriel, eu não sei o que é um sistema responsivo. Um sistema responsivo é aquele que vai conseguir adaptar a interface dele dependendo do tamanho do dispositivo que está acessando o sistema. Então, se eu acessar num computador que tem uma tela que é 1960 por 1080, o sistema vai ter um certo posicionamento de componentes. Se eu acessar no dispositivo menor, que tem uma tela menor, o sistema vai se rearranjar para que fique mais fácil do usuário navegar nele. Requisitos desse sistema. Primeiro, deixa eu tentar contextualizar o problema que eles têm. Eles gerenciam os horários dos estudantes numa planilha. Então, tem lá a planilha do Pilates. Aí tem uma aba para uma professora, outra aba para outra professora. Aí tem lá os dias da semana que a professora dá aula e os horários. Aí, em cada intervalo de horário, cada campo, linha, coluna ali, dia com horário e professora, tem lá os alunos que vão participar daquela aula. Cada professora pode dar aula para até 3 alunos por horário. Então, eu, por exemplo, eu faço aula cedinho, de 6 às 7. Então, tem lá meu nome, 6 às 7, professora tal, tá lá Gabriel, mas não sei quem, não sei quem. Acontece que, eventualmente, uma pessoa tem algum imprevisto e precisa faltar essa aula. Se a pessoa avisar com antecedência, ela ganha o direito de fazer uma reposição. Só que ela só pode encaixar a reposição com a mesma professora e, obviamente, tem que ser num horário vago. Aí surgiu essa ideia de fazer um sistema que consiga gerenciar tudo. A ideia é que o sistema tenha uma visão para o administrador e para os usuários comuns. O administrador ele vai conseguir cadastrar modalidades, por exemplo, Pilates, yoga, musculação, se é uma academia, natação, judô, karatê, modalidades. E aí ele cadastra os horários de cada modalidade e os professores e as vagas. Então, por exemplo, modalidade Pilates, tem a professora Ju, ela tem 3 vagas, aí tem os horários. Ela tem vaga no horário de 6 às 7, de 7 às 8, de 8 às 9. E aí, de 8 às 9. E aí tem intervalo, retorna às 16, aí tem 16 às 17, 17 às 18, 19, 18 às 19 e 19 às 20. E aí você coloca 3 vagas para cada horário. Em seguida, o administrador ele também vai poder alocar os alunos para cada horário. Ele vai falar, o Gabriel fica de 6 às 7. E aí já reduziu a vaga do horário. Tinham 3 vagas, agora tem 2. Ele pode cancelar algum horário agendado e pode gerenciar também os usuários. A ideia é que qualquer usuário que entrar no sistema, ele vai conseguir visualizar todas as modalidades. Então, não sei se vocês vão fazer por abas, por botões, mas eu vou conseguir achar lá yoga e eu vou ver os professores de yoga, vou ver os horários de cada professor de yoga e vou ver a quantidade de vagas de cada professor em cada horário. Essa informação ela é bem dinâmica, porque, por exemplo, se alguém avisar com antecedência que não vai participar de uma dada aula, aquela agenda já é para ser atualizada, para adicionar uma vaga, porque a pessoa que ia não vai mais participar. Sem logar, qualquer usuário também pode solicitar o agendamento de uma aula experimental.
Aí ele vai dizer qual é a modalidade que ele quer fazer a aula experimental, ele vai procurar algum professor com horário vago e vai marcar lá que vai fazer aquela aula. Ele consegue ver a localização do estabelecimento e ele pode ver também na página inicial dele notícias relacionadas ao estabelecimento. Ah, fizemos ação saúde tal dia na praia. Ah, fizemos esporte para todos lá na praça de esportes. E assim sucessivamente. Um usuário logado, ele consegue acessar a sua agenda, que corresponde às modalidades em que ele está cadastrado e os horários que ele está cadastrado. E aí eu posso olhar para a minha agenda e falar, eu faço Pilates segunda e quarta, mas quarta-feira, 6 horas, eu não vou poder ir porque aconteceu alguma coisa, ou eu já tenho outra reunião agendada nesse horário, que é difícil, por isso que eu boto horários assim, que eu sei que eu não vou ter outra coisa para cancelar. Mas, enfim, uma pessoa que faz Pilates 9 da manhã pode surgir uma reunião às 9 da manhã. Então, a pessoa pode falar, na próxima quarta eu não posso. Aí ela já marca lá que quer cancelar aquele horário. Com isso, ela passa a ganhar o direito a uma aula de reposição. Então, ela vai poder também agendar uma aula de reposição. O usuário logado, ele também vai poder agendar uma aula experimental. Eu faço Pilates, nunca fiz yoga, eu quero conhecer. Então, posso agendar uma aula experimental de yoga, por exemplo. Sempre lembrando que tem que ter vaga no horário. As aulas canceladas, com pelo menos 1 hora de antecedência, são as que vão gerar o direito de reposição. Então, está faltando meia hora para a minha aula, eu acordei tarde, aí é um motivo de falta, eu vou avisar que eu não vou, eu cancelo lá, mas não vai me gerar o direito de reposição. Uma reposição, ela não pode ser reagendada. Eu perdi uma aula, marquei a reposição para a semana seguinte. Na semana seguinte eu não pude ir. Ou eu cancelei, ou eu simplesmente faltei. Eu perdi essa aula, que de fato não vai poder reagendar. E aí o cadastro do usuário vai exigir nome, endereço, CPF, data de nascimento. Posso adicionar também uma foto. E o usuário também vai poder alterar o seu perfil. Basicamente são essas funcionalidades. Vejam que esse é mais equilibrado, tanto em termos de front quanto back. A API precisa organizar, gerenciar alguns dados, mas nada tão pesado, e o front vai precisar principalmente levar em consideração a experiência do usuário. Eu cheguei a fazer um protótipo de front para entender as funcionalidades. Então, eu extraí as funcionalidades do meu protótipo, mas o meu protótipo não tinha uma usabilidade legal. Eu vou deixar isso para vocês exercitarem. Eu não sou um projetista de interfaces, mas eu consigo olhar para a interface e saber se ela é usável ou não. Uma coisa que eu prezo muito é a economia de cliques. Sempre que você puder resolver uma coisa com um clique, é menor do que você exigir, é muito melhor do que você exigir que o seu usuário dê 3 cliques, por exemplo. E a questão de posicionamentos também eu vou ajudar vocês. No mais, desejo a todos uma boa semana, um bom restinho de semana, um bom fim de semana e nos encontraremos na próxima semana.